Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 802 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos iniciar a terceira carta de João à igreja, que é bem pequena, porém fala de um tema muito importante para a nossa vida cristã, que é a hospitalidade. Tá? A carta ela é tão pequena que nós vamos ficar apenas em 2 áudios, 2 dias de estudo, né? Esse dia hoje, 802, e o próximo, 803. São apenas 15 versículos. Hoje nós ficaremos com os 8 primeiros versículos desta carta. Amém? E olha que interessante que ele fala aqui, ele vai citar 3 nomes, né? Gaio, Demétrio e Diótrefes. E ele vai falar um pouquinho sobre cada um dessas pessoas, né? E vai trazer também alguns ensinamentos baseados no que essas pessoas fizeram de certo ou de errado, né? No caso, Gaio e Demétrio, que agiram de forma correta, e Diótrefes, que estava agindo de forma errada. Então, também outro tema dessa carta é a importância de um bom testemunho. E quando um mau testemunho realmente causa tantos problemas ao corpo de Cristo, né? Um mau testemunho, ele destrói, ele engana, ele causa muitos prejuízos. Então nós precisamos andar na verdade, né, que é outro tema que traz aqui, para que nós possamos ser bons testemunhos de Jesus aqui na terra. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler primeiro o trecho inteiro, né, do versículo 1 ao 8, e depois nós vamos trazendo aqui os ensinamentos, né, os aprendizados desse trecho. Diz assim, versículo 1. Do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus. Pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Uau! Olha aí, reparem quantas vezes a palavra verdade foi citada nesses 8 versículos. Nem contei aqui, mas deve ter sido praticamente umas 8 vezes. Depois a gente conta aqui. Mas vamos lá. Começando aqui, olha o carinho que ele tem por esta pessoa, né, chamada Gaio. Do presbítero, ele começa se intitulando presbítero, né, trazendo verdadeiramente a autoridade dele, o apóstolo, né, o mais jovem de todos, escolhidos por Deus, e nesta época provavelmente ele já era o único vivo de todos os que haviam sobrado, né, porque ele foi o que mais viveu. Provavelmente ele estava ali na ilha de Patmos ou já estava com uma idade bem avançada, e ele era muito respeitado, né, pelas igrejas. Porém, algumas pessoas não respeitavam, mas isso vai ficar para o dia seguinte, para o próximo dia, que ele vai falar desse outro cara aí que não respeitava ele. Mas enfim, Gaio era um cara que ele amava,
né? Ele diz: a quem amo na verdade. Eu amo de verdade você, Gaio. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem. Olha só, ele pede a Deus, intercede pela vida desse amigo dele, Gaio, para que ele, não só espiritualmente, às vezes eu vejo ministérios, pessoas assim, que elas parecem querem levitar. Lógico que é importante a gente estar focando no espiritual, mas não podemos esquecer o nosso corpo físico, a nossa saúde física. Olha só, João está falando, olha, tome conta, né? Cuide bem da sua saúde física, não só espiritual. Olha a importância disso, né? Que você vá bem em tudo, que você esteja prosperando em todas as áreas, não só na parte espiritual, que realmente é a mais importante, mas não é a única. Não podemos achar que vamos viver só do espírito, porque nós estamos aqui num corpo, nós temos uma alma, né? Somos uma alma, temos um corpo enfim, nós precisamos dar atenção à parte física também, à nossa saúde física, a nossa saúde emocional também. Olha só, e ele fala isso, João fala da importância disso, inclusive intercede por ele em relação a isso, amém? E ele fala: eu fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. João já sabia disso, já sabia que Gaio era essa pessoa, mas quando as pessoas vinham e falavam a respeito de Gaio, só traziam boas notícias. Como é bom, imagina, você tem um filho e as pessoas vêm trazer boas notícias desse filho. Olha, seu filho é top, seu filho é bem educado, seu filho é luz, seu filho é sábio, seu filho anda na verdade. Uau, ele estava super feliz. Imagina a alegria de João ao receber essas notícias de Gaio. Que alegria, né? Isso enchia o coração de João de alegria, amém? E ele fala: nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos andam de acordo com a verdade. Olha aí, nada me alegra mais. É uma alegria tão grande, né? Você saber, caramba, eu instruí, eu levei a palavra para essa pessoa. Eu fico me lembrando de todas as vezes, né, que eu fui assim, instrumento de Deus na vida de alguém, e hoje essa pessoa me manda notícias: LP, cara, eu tô indo bem, olha só o que aconteceu, né? E isso é tão gostoso. Imagina quando outras pessoas trazem essa notícia em relação a essas pessoas, né? Poxa, caramba, olha só aquela pessoa ali, LP, que você levou a palavra. Poxa, esse cara tá firme na fé, o cara tá sendo bênção na vida de tanta gente, ele anda na verdade, na integridade. Uau, que legal, gente. E aí no versículo 5 ele fala assim: meu querido amigo Gaio, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Olha aí. Porque o que acontece? Naquela época havia muito aquela coisa do judaísmo, né? Que muitas pessoas interpretavam, né, que Deus era só para os judeus, e veio Paulo, né, trazendo essa visão dos gentios, dos estrangeiros, né? E hoje, lendo lá, né, eu acabei de ler agora Gênesis 22, a promessa de Deus para Abraão é que ele fosse bênção para todas as nações. Ele ia abençoar Abraão, mas para que ele fosse bênção para todas as nações. Então, a bênção não é só para os judeus ou para os cristãos, não. Então, quando ele fala assim, ó, mesmo os estrangeiros, você tem abençoado os estrangeiros. Fala assim, aí eles têm falado, os estrangeiros têm falado à igreja daqui a respeito de você, do seu amor. Por favor, continue ajudando essa gente a continuar a sua viagem, de modo que agrade a Deus. Eram gentios, eram estrangeiros que aceitaram a palavra de Jesus, que aceitaram, que foram batizados, e ele não fazia acepção de pessoas, ele recebia essas pessoas na sua própria casa. Olha a importância da hospitalidade. E ele continua: pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. O que acontece? Eles não queriam ser peso para as pessoas que não conheciam a Jesus, para depois não ficar aquela coisa, né? Tá vendo? Ele se converteu, mas agora está ganhando dinheiro em cima das pessoas. Não, mas os irmãos, né, tem esse dever, é um dever, a hospitalidade entre os irmãos é um dever para que não sejamos peso para outras pessoas.
que nós possamos nos suportar, carregar as cargas uns dos outros. Lá em Gálatas fala sobre isso também. Versículo 8, para fechar hoje. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, que também são cristãos, mas vieram, né? Não são judeus, mas estrangeiros e são cristãos, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade, de anunciar o evangelho. Amém? Uau, que poderoso isso, gente. Você tem praticado hospitalidade? Você tem... Hoje, eu e a Thaís, a gente está num momento de praticar hospitalidade, de receber as pessoas aqui onde a gente está, no lugar de descanso e refúgio aqui em Itaipava, onde Deus nos trouxe, né, em 2021, novembro, e agora a gente está aqui dando um passo de fé, alugando esse lugar, mas recebendo, sabendo que Deus vai nos dar, Ele já nos prometeu, vai nos dar, não sei como, mas vai acontecer, e Ele falou, e Ele não é homem para mentir, mas nesse tempo que a gente está aqui, quantas pessoas a gente já recebeu, e como é bom receber as pessoas. Até porque a gente já teve do outro lado, a gente já teve sem casa, a gente já teve morando na casa de pessoas de favor, entre aspas, né? O favor de Deus através dessas pessoas. E como é bom quando a gente é bem recebido, pessoas recebem a gente na casa delas, no lar, na intimidade, né? Vivendo o cotidiano ali da casa, e a gente podendo abençoar essas pessoas também, e agora a gente podendo abençoar do outro lado, né? Não só profetizando, levando Jesus lá, mas também recebendo essas pessoas com carinho e amor, não só as que já receberam a gente, mas todas as pessoas que Deus tem enviado para a gente aqui. Como é bom nós praticarmos este princípio da hospitalidade. Amém? Então, que fique essa reflexão aí. Eu tenho usufruído desse princípio, tanto na parte de ser recebido, como na parte de receber as pessoas na intimidade do meu lar, ou na intimidade do lar dessas pessoas que me recebem. Amém? Eu tenho andado na verdade, eu tenho sido um bom testemunho para as pessoas, não só da igreja, mas de fora da igreja também, do corpo. Amém? Vamos refletir sobre isso. E vamos agradecer mais esta palavra poderosa. Amém. Deus, Pai, muito obrigado. Obrigado pelas suas orientações. Obrigado, Senhor Deus, pelos seus direcionamentos. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta, que nos direciona, que nos capacita. Papai, obrigado, Deus, pela vida de Gaio, pela vida de João, pela vida de tantos exemplos que nós temos, Senhor Deus. Exemplos de pessoas, homens de Deus de verdade. Que eu e você que está ouvindo esse áudio, possamos ser este homem, essa mulher de Deus, de verdade, possamos praticar todos os princípios e agradar ao nosso papai. Imagina o papai olhando lá de cima e os anjos levando notícias. Olha como é que é o LP, olha como é que é aquela pessoa ali, olha a Thaís, olha como eles estão andando na verdade, na integridade, olha o que eles estão fazendo. Uau, imagina o coração do nosso papai, como vai se alegrar. Amém? Obrigado, Pai, por tanto amor. Obrigado, Jesus, por vir, morrer por nós naquela cruz, por ser nossa referência. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós, por nos convencer do pecado, por nos direcionar. Recebemos a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, pessoal. Ficou um pouquinho maior esse áudio, mas creio que valeu a pena. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.